A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estamos caminhando para o final de mais um trimestre. Nós estamos encerrando já o terceiro trimestre de 2020, cujo tema geral é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Sim, estamos caminhando para o final deste trimestre, porque já chegamos na lição de número 11, onde nós vamos estudar acerca do tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Se você é novo por aqui, eu lhe peço encarecidamente que se inscreva em nosso canal, ative o sininho da notificação para que você possa receber de primeira mão os vídeos quando estamos a postar aqui em nosso canal. Que Deus possa continuar abençoando a você. Estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. O textuário desta lição nos diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, parte A. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Nós sabemos que o textuário, meus irmãos, é o texto de ouro, o texto principal desta lição. E a verdade prática é a verdade que nós devemos praticá-la. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao 12. Vamos então entrar aí na introdução que nos diz assim: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Meus irmãos, mediante esse tema que nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2020, acerca dos princípios divinos em tempos de crise, onde nós estamos aprendendo muito acerca da reconstrução, acerca do avivamento, do despertamento. E aqui Esdras, ele foi enviado para Jerusalém para ensinar a palavra. O povo estava vivendo uma reconstrução, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade de Jerusalém, a reconstrução dos muros, a reconstrução das 12 portas e também a reconstrução de suas vidas espirituais e moral. E com isso, nada melhor do que aprender a palavra de Deus. Então o povo havia reconstruído os muros, as portas, a cidade, o templo. Agora eles precisavam reconstruir novamente a sua vida espiritual perante Deus. Então Esdras foi enviado pelo rei Artaxerxes para ensinar então a palavra. Nós vamos aprender nesta lição que Esdras, ele era um escriba e também um sacerdote, e ele tinha um exímio conhecimento acerca da lei de Deus, da lei de Moisés, a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Vamos então, meus irmãos, para o tópico de número 1. Artaxerxes envia Esdras. Número 1. Os judeus sob o domínio dos persas. Então, o comentarista desta lição, o saudoso missionário Eurico Bergsten, ele vai nos ensinar que os judeus estavam vivendo sob o domínio persa. Eles já estavam vivendo os finais do cativeiro da Babilônia, ou seja, que durou 70 anos, e aqui bem no finalzinho desse cativeiro, eles estavam agora sob o domínio dos persas. Os persas, eles haviam vencido os babilônicos em uma guerra, e automaticamente os judeus
passaram a estar sobre o domínio do mesmo. Nós entendemos que Daniel ele teve ali a interpretação daquela estátua, né, que o rei sonhou. A cabeça era de ouro e a cabeça representa o Império Babilônio e os braços e o peito eram de bronze. Então, esses braços e o peito representam, meus irmãos, o Império Medo e Persa. Sim, o Império Medo e Persa vieram logo após o Império da Babilônia. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o povo de Israel estava vivendo sob o domínio dos persas, que haviam vencido os babilônios em uma guerra. E no número 2 vai dizer, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então, quem foi que enviou Esdras a Jerusalém? Foi o rei Artaxerxes. Nós não podemos confundir o rei Xerxes, que é o rei Assuero, que se casou com Esté. O rei Artaxerxes é outro rei. Esse rei era o rei da Pérsia e ele então enviou Esdras para a cidade de Jerusalém. Nós sabemos que era uma distância muito grande. Eles viajavam por cerca de 3 meses aproximadamente daquele império para Jerusalém, para Judá. Então, meus irmãos, nós vamos ver que Deus, ele despertou Artaxerxes para enviar Esdras para ensinar a palavra. E ali Esdras ele foi enviado para Jerusalém. E o número 3 vai dizer a importante carta que o rei enviou com Esdras. Então, quando o rei Artaxerxes ele enviou Esdras, ele enviou uma carta muito importante. Essa carta, meus amados e queridos irmãos, não estava escrito em hebraico e também não estava escrito em grego. Esta carta estava escrita em aramaico. Nós sabemos que a Bíblia ela tem 3 línguas, o hebraico, o aramaico e o grego. Então, do capítulo 7 de Esdras, do versículo 2 ao 26, nós temos aí uma linguagem que é conhecido como o aramaico. Amém, meus irmãos? Então, essa carta estava escrita em aramaico e dizia assim, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Em primeiro lugar, os judeus tinham essa permissão. Qualquer um que desejasse ir com Esdras para Jerusalém poderia. Em segundo lugar, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Veja que aqui o pregador ele vai receber a sua oferta, porque digno é o obreiro do seu trabalho. Não é certo o pregador estipular um valor, porque não é bíblico, mas é certo ele receber uma oferta, não é verdade? Porque aqui Esdras, que era o ensinador da palavra, ele vai receber essa oferta voluntária do rei Artaxerxes, ouro e prata. Então veja que Esdras, quando foi para Jerusalém, ele não foi com as suas mãos vazias. Ele então foi levando ali muito ouro e muita prata. Em terceiro lugar, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Meus irmãos, nós sabemos que quando os judeus começaram a retornar para Jerusalém, foram 3 levas. Os babilônios, eles deixaram eles levar alguns vasos, mas não foram todos. E agora havia alguns vasos ali e o rei da Pérsia então restituiu todos os outros vasos de ouro e de prata que havia ali e retornou com Esdras para o templo. E em quarto lugar, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. É claro que era uma viagem muito longa e havia muitas despesas,
mas todas essas despesas seria paga pelo rei. Em quinto lugar, não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Veja, meus irmãos, que os trabalhadores, eles têm o direito de receber o seu pagamento. Os trabalhadores aqui, eles não vão trabalhar sem receber a sua recompensa. Eles vão ter os seus direitos, os seus tributos. E em sexto lugar, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então essa foi aí, meus irmãos, a carta que Esdras levou quando Artaxerxes escreveu e então ele enviou pelas suas próprias mãos. Vamos aqui, meus irmãos, para o tópico de número 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Número 1. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Meus irmãos, eu disse para vocês que essa viagem era uma viagem longa, de aproximadamente 3 meses, do Império da Pérsia até Jerusalém. Então, eles oraram e jejuaram. Uma atitude muito linda, não é verdade? Porque todas as vezes que formos fazer uma viagem, devemos também orar e jejuar. Seja esta viagem longe ou perto, devemos orar e vigiar, para que tudo venha ocorrer bem. E mais, assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles então ofereceram ofertas de holocaustos para Deus. Porque quando a gente chega em um determinado lugar, a gente deve agradecer a Deus. Essas ofertas aqui falam de agradecimento. Às vezes, nós fazemos uma viagem e não agradecemos a Deus. Mas devemos agradecer a Deus, porque Deus nos levou e nos trouxe em paz. Porque na estrada há muito perigo, seja pela terra, seja pelo mar, ou seja pelo ar. Não é verdade? Quando estamos fazendo uma viagem missionária, devemos orar, jejuar e agradecer a Deus pela segurança. Foi isso que Esdras fez, saindo da Babilônia e indo a Jerusalém. Número 2. O encontro de Esdras com Neemias. Eu acho isso muito interessante porque Neemias era o líder político. Ele era o governador de Jerusalém. E agora Esdras está vindo para Jerusalém para ser um líder religioso. E eles ali se encontraram. Não houve ciúmes da parte de Neemias, porque os dois queriam somar para a obra de Deus. É algo que deve ter em nosso meio. Quando alguém é enviado por Deus para uma determinada igreja, nós não devemos ter ciúmes. Nós devemos acolher essa pessoa com amor e carinho, porque esta pessoa enviada por Deus veio para somar, veio para ajuntar e não para espalhar. E tudo isso é bom para o crescimento da obra de Deus. Então foi um encontro ali maravilhoso de um líder político, Neemias, com um líder religioso, Esdras. E eles ali, meus irmãos, se abraçaram e se alegraram, porque foi um encontro tremendo de dois grandes homens de Deus. E no número 3, Esdras ensina a palavra ao povo. Então, meus irmãos, quando Esdras chegou ali, ele logo quis cumprir com a sua missão, que é ensinar a palavra. Eu disse para os irmãos que Esdras era escriba e sacerdote. E como escriba e sacerdote, ele deveria conhecer muito bem a lei. Nós sabemos que existem 613 preceitos, onde o sacerdote deveria saber de cor. Todos estes
613 preceitos. Nós sabemos que esses 613 preceitos foi resumido em 10 mandamentos, que estavam escritos nas 2 tábuas de Moisés. E eles também deveriam saber. Nós sabemos que hoje, a igreja não está vivendo mais essas leis cerimoniais, mas Jesus resumiu em 2 leis: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, nós sabemos que quando Esdras chegou ali, ele começou a ensinar então a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um viver santo. A lei civil, que trata da vida jurídica e social de Israel como nação. E a lei cerimonial, que trata da forma e do ritual de adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial. Então, Esdras começou a ensinar aí essas 3 leis, onde havia os 613 preceitos. E é interessante, meus irmãos, que Esdras ensinou a lei de manhã até o meio-dia, ou seja, das 6 da manhã até 12 horas da tarde. Ele ficou ali ensinando a lei. E ele construiu um púlpito de madeira e começou a ensinar para o povo. O primeiro homem a usar um púlpito na Bíblia foi Esdras, para ensinar a palavra. Porque o púlpito é para isso, é para se pregar a palavra, para ensinar a palavra. Amém, meus irmãos? Então isso foi muito interessante, Durante todo esse tempo o povo esteve ali ouvindo e aprendendo a lei de Deus. Número 4, o ensino foi maravilhoso. Por que o ensino foi maravilhoso, meus irmãos? Porque quando o povo ouviu ali aquela leitura, eles começaram a chorar e a se lamentar. Porque o povo estava com as suas vidas destruídas. E eles estavam reconstruindo novamente as suas vidas. E quando Esdras lê a lei, eles vão perceber que havia muitas proibições. E o povo estava vivendo aquelas proibições. A Bíblia diz: não adulterarás. E muitos ali eram adúlteros. A Bíblia diz: não roubarás. E muitos ali roubavam. A lei diz: não mentirás. E muitos ali mentiam. E eles começaram a chorar, eles começaram a lamentar. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Na vida daquele que abre o seu coração, na vida daquele que não tem o seu ouvido incircunciso, na vida daquele que não é circunciso de coração, na vida daquele que abre a sua mente para receber a palavra, e a palavra vai confrontar essa pessoa, e ela então vai abandonar os seus pecados. E foi isso que aconteceu, meus irmãos. Neemias estava apenas, ou seja, Esdras estava apenas lendo a lei. Ele não estava pregando, ele apenas estava lendo toda a lei. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o povo começou a chorar. Isso é muito interessante, não é verdade? E o tópico de número 3 nos diz: a palavra de Deus deve ser ensinada. Número 1. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Essa era a ordenança divina, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9 ao 12, que de 7 em 7 anos a lei deveria ser ensinada, como Esdras fez aqui. Deveria durar todo esse tempo, porque ele tinha que ler toda a lei. Então, meus irmãos, nós entendemos também que o povo judeu, eles faziam a leitura da lei todo sábado na sinagoga. O próprio Jesus, quando ele veio, ele ensinava muito na sinagoga, todo sábado, porque era o costume deles, todo sábado, se reunir na sinagoga. E não só isso, todo judeu
deveria meditar na lei 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Então era um povo que amava a lei de Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos despertar para a leitura da palavra. Estamos vivendo em um tempo em que são poucos crentes hoje que leram a Bíblia toda. E isso, meus irmãos, é motivo de vergonha para nós, porque a coisa mais preciosa que há na terra é a palavra de Deus. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ou seja, Jesus está nos exortando a examinar as Escrituras. Uma certa feita, ele exortou os fariseus dizendo: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se nós não conhecemos as Escrituras, nós vamos errar. Mas se conhecermos, nós vamos errar menos, não é verdade? E aqui no número 2 diz: Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Meus irmãos, na grande comissão, Jesus disse assim para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Então veja a missão que Jesus Cristo deu aos seus discípulos. Vão e preguem a palavra. Vão e ensinem a palavra. Porque se essas pessoas praticarem a palavra, a vida delas serão mudadas e transformadas completamente. A gente diz que a palavra tem poder, mas somente na vida daqueles que praticam a palavra. Porque existem muitos crentes na igreja que não têm a sua vida mudada. Porque eles são apenas ouvintes e não praticantes. Mas se ele ouve a palavra e pratica a palavra, automaticamente eles têm as suas vidas mudadas e transformadas. Então o ensino da palavra, meus irmãos, é muito importante. Assim como eu estou aqui neste momento ensinando a todos vocês, né, que estão aí do outro lado, você é muito mais conhecedor da palavra do que eu, mas eu estou aqui tentando fazer minha parte, não é verdade? Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Jesus ensinava, pregava e curava. Esse era o ministério que Jesus tinha, né? Era um tripé. Ele pregava, ensinava e curava. E Jesus mais ensinava do que pregava, porque o ensino é mais importante do que a pregação. Por quê? Porque Jesus mais ensinava do que pregava. Número 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Paulo ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Meus irmãos, devemos pregar a palavra. A função mais importante que há na terra é ser o pregoeiro da palavra. Muitas pessoas têm abandonado isso, mas é uma verdade inevitável. A função mais importante hoje na terra é ser embaixador do Evangelho de Cristo Jesus. Você está representando Cristo, porque você está pregando o Evangelho, as boas novas de salvação. Você está ensinando as Escrituras, porque nelas contém a vida eterna. Então, meus irmãos, devemos ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. E Paulo, ele sabia a importância do ensino. Amém? E para ensinar, nós precisamos aprender. Para ensinar, nós precisamos estudar. Para ensinar, nós precisamos ouvir. Quem lê, vê bem, ouve bem e fala bem. Precisamos dedicar, meus irmãos, o nosso tempo à leitura da palavra de Deus. Amém? E no tópico de número 4 nos diz: resultados do ensino da palavra de Deus. Número 1. O ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Então, qual é
a primeira coisa que a palavra de Deus faz, ela gera temor de Deus na vida das pessoas. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, pelo temor a Deus o crente se aparta do mal. Então, quando o crente ouve o ensino da palavra e ele passa a temer a Deus, em primeiro lugar ele vai se apartar do mal. Ele vai fazer como Jó, ele vai se desviar do mal. Porque é isso que acontece na vida daqueles que temem a Deus. Eles procuram rapidamente se apartar do mal. Se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Tudo o que é mal, ele não quer para a vida dele. Ele se desvia do mal e ele aborrece o mau caminho. Isso é o temor gerado em nossas vidas através do ensino da palavra. E no número 2, o ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. Que normas espirituais são estas? O crente é honesto a toda prova. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito importante para as nossas vidas. Ela é como uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus ela tem 2 gumes. Gume número 1, interpretação. Gume número 2, aplicação. Se você interpreta bem, você vai aplicar bem. Se você interpreta mal, você vai aplicar mal. Então, a palavra de Deus deve ser interpretada bem, para ser aplicada bem na vida das pessoas. E quando esta palavra é aplicada, o crente ele passa a ser uma pessoa honesta. E também ele jamais mente, porque ele vai abandonar a mentira. Porque a Bíblia fala contra a mentira. E se ele pratica a palavra, ele não vai mentir mais. Existem pessoas que têm um prazer em mentir, mas a palavra de Deus pode mudar isso. Se ele viver a palavra, se ele andar na palavra, ele não vai mentir mais. E ele jamais se apodera de alguma coisa que não seja sua. Ele não vai roubar também. Sim, meus irmãos. Ele não vai ser um ladrão. Quem sabe no mundo lá fora ele roubava, mas agora, por causa do ensino da palavra, ele não vai roubar mais. Ele não vai furtar mais aquilo que não é seu. E também o crente vive uma vida moral, que é exemplo de pureza. Somente a palavra de Deus faz isso em nossas vidas. Ele nos transforma moralmente, porque o Evangelho, ele não muda ninguém. O Evangelho, ele nos molda na proporção em que praticamos a palavra. Sim. No momento em que você está indo para o culto de ensino, para a escola bíblica dominical, no momento em que você está lendo a palavra, estudando a mesma, e você está praticando, ela está te moldando. Ela está tirando de você as sobras e está te fazendo um crente moralmente um exemplo de pureza. E também o crente jamais dá falso testemunho de alguém. Ele não vai levantar falso testemunho de ninguém. Ele não vai levantar fofoca a respeito de ninguém. Ele não vai inventar calúnia, mentiras, boatos a respeito da vida de ninguém. Porque a palavra de Deus faz isso. E por último, o ensino da palavra dá conhecimento. Nada melhor na nossa vida do que o conhecimento. Quando você está viajando e você não tem um conhecimento daquela estrada, com certeza você vai se perder e você não vai chegar no seu destino. Você vai errar o caminho. Mas se você tem o conhecimento daquela estrada, você vai chegar no destino em que você deseja. Você vai acertar o caminho. Então, o principal, a palavra de Deus nos dá o conhecimento. O conhecimento de quê, irmão Henrique? De 2 coisas. O conhecimento da vida eterna e o conhecimento da pessoa bendita de Cristo Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando a todos vocês de forma especial.
Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu ok.